Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite aí, por horário que vocês estiverem assistindo o vídeo. Fazer mais um vídeo aí da série Saca Só Essa Dica que Muda o Jogo, tá? Hoje falando ainda de MS Project. E eu trouxe um assunto que maioria de treinamento, maioria de consultoria, sempre tem alguém perguntando como trabalhar com 2 turnos no Project. Eu já vi até profissionais experientes falando que prefere abandonar, trabalhar com um turno normal e lá dentro colocar recurso, não colocar 2 turnos no cronograma, né? Eu já vi profissionais reclamando isso tanto no Primavera quanto no Project e eu sempre dei umas dicas em paralelo, mas nunca coloquei isso assim em prática para mostrar mesmo o passo a passo. E eu resolvi fazer isso hoje para vocês, mostrando num vídeo, né? Então, primeiro, vou mostrar para vocês aqui algumas premissas, né? Eu vou calcular aqui, vou abrir um cronograma, vou colocar o primeiro turno de 7 às 12, o almoço de 12 às 13 e depois 13 às 17, 9 horas, primeiro turno. O segundo turno de 18 às 23, e depois com um intervalinho aí também, de meia-noite às 4 da manhã. Essa fórmula, depois a gente vai entender ela vai ficar mais prática, deixei aqui só para depois usar o bom e velho copiar e colar também para facilitar. Deixa eu abrir aqui, eu já deixei um projeto aberto, um projeto, né, aberto aqui. Primeiro, eu vou começar, como eu começo sempre meus projetos, porque vai ser muito útil e vai ser coisa que a gente vai mexer na configuração depois. Os 3 primeiros passos de para você começar ali um cronograma. Primeiro passo: projeto, informações do projeto, data de início com hora, tá? O meu já está aparecendo hora aqui, mas eu sempre digo isso, o pessoal já está até acostumado já várias vezes, né? A configuração do project só aqui aparecendo data, não tem problema. Internamente, como é um arquivo novo, tá 9 horas da manhã, eu boto aqui a data, ó, vou colocar aqui amanhã, dia 29, 7 horas da manhã. Tá? Vou dar OK. Vamos para o segundo passo, que esse aqui é onde que eu vou não só ajustar o calendário, mas vamos criar os calendários que a gente vai utilizar. Então vou pegar aqui, ó. Nós temos aqui o calendário 24 horas, padrão e turno da noite. O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou criar um calendário, vou chamar de primeiro turno. Vou chamar aqui de primeiro turno. Vou criar aqui um novo do calendário base, ok, que eu vou mexer no horário dele. Vou clicar aqui em semanas de trabalho, detalhe, e esse primeiro turno, como eu falei ali para vocês, será de 7 às 17. Então vou pegar aqui, ó, segunda até sexta-feira, vou marcar aqui a última opção, definir dias para os períodos de trabalho específico, 7 até as 12 e 13 às 17. Tá? Não vou entrar no mérito de feriado, nada, só para a gente focar em como trabalhar com os 2 turnos. Agora eu vou pegar, vou criar um novo calendário, vou fazer cópia até desse primeiro turno mesmo aqui, não tem problema, e vou chamar de segundo turno. Esse segundo turno, o que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou criar na semana de trabalho, vindo aqui em detalhe, né? Segunda-feira. No caso, segunda-feira, como o meu trabalho é de 18 às 23, depois de meia-noite às 4, na segunda-feira aqui, ó, eu vou estar começando às 18 horas e indo até às 23. Porque meia-noite às 4 já é na terça-feira. Então, na terça-feira até a sexta, eu já vou pegar aqui e vou colocar de 18 às 23 e depois de
meia-noite, não, desculpa, primeiro meia-noite, né? Que meia-noite vem primeiro, tá? Meia-noite até as 4 da manhã e aqui de 18 às 23 horas. E o sábado vai ficar só de meia-noite às 4 da manhã, por causa da saída, né, da sexta-feira desse segundo turno. Então aqui, ó, se eu olhar aqui agora, tem aqui, ó, segunda-feira, 18 às 23, terça, quarta, quinta, de meia-noite às 4, depois de 18 às 23, na sexta também, e no sábado, de meia-noite às 4. Terminou? Ainda não. Vamos criar agora a possibilidade da atividade trabalhar os 2 turnos. Então, novamente, vou criar um novo aqui, ó. Vou fazer a cópia aqui, ó. 1 e 2. Turnos, né? Vamos criar a cópia, ok. Ele vai perguntar se quer salvar o segundo turno, sim. Esse aqui vai ser um mix dos 2. Então, vou vir aqui em detalhes. Aí, novamente, ó, vou pegar aqui, ó, segunda-feira. Ele vai puxar o padrão aqui, né, de 9 às 18 do Proust, mas na segunda-feira, agora, vai ser de 7 às 12, 13 às 17. Depois, 18 às 23. Tá? Na terça até a sexta, vai ser de 7 às 12, de 13 às 17 e depois 18. Não, desculpa. Deixa eu zerar aqui. De terça a sexta, de meia-noite às 4 da manhã, de 7 às 12, de 13 às 17, de 18 a 23. E o sábado, que é só exatamente igual ao segundo turno, né? De meia-noite às 4 da manhã. Beleza? Eu tenho aqui o turno 1 e 2 definido. Vou dar OK. Para quem lembra o terceiro passo, é lá em opções, cronograma. Em opções, cronograma, o que você vai fazer? Eu vou vir aqui em arquivo, opções, dentro de cronograma, vou botar a hora de início padrão aqui, meia-noite a meia-noite, porque ele vai usar o do calendário. Não vou precisar, eu quero que ele puxe o do calendário. E o mais importante aqui, na horas por dia, eu tenho que colocar a duração de um turno, tá? Isso é muito importante, vocês já vão entender por quê. O meu turno é 9 horas, então eu vou colocar aqui a duração de um turno. Pronto. Agora eu vou criar aqui, deixa eu botar aqui novas tarefas, agendado automático. Eu vou colocar aqui trabalho primeiro turno, trabalho segundo turno, trabalho 2 turnos, para vocês justamente verem a diferença. Vou criar um recurso X aqui, tá? Um recurso trabalho X. Vamos colocar esse recurso trabalho X aqui de R$100 a hora. Só para aparecer o custo também, para vocês verem que funciona. Voltando aqui para o gráfico de Gantt, vamos colocar aqui esse recurso em todas as atividades. Coloquei o recurso X em todas as atividades. E um ponto importante, tá? Para isso até que vocês vão começar a entender porque que eu guardei aquela fórmula lá. Esquece duração por dia. A duração a gente vai trabalhar em horas, tá? Por quê? Porque o Project sempre vai usar aquela configuração que a gente colocou aqui, que um dia tem 9 horas.
Então, fazendo o teste aqui de 10 dias, 90 horas. Então, vou colocar aqui, ó, 90 horas para essa atividade. Opa, ficou H maiúsculo. 90 horas, 90 horas, 90 horas. Para a gente visualizar aqui o trabalho, eu vou mudar de gráfico de Gantt para o uso da tarefa. Bem, gente, um detalhe que eu esqueci lá no início, agora aqui em informações do projeto, eu vou colocar o calendário padrão, né, o primeiro turno, só para ele usar às 7 horas da manhã, quando a atividade começar de manhã, mas isso não tem nem muita relevância, porque ele vai usar o calendário da tarefa, tá? Só para ficar às 7 horas da manhã lá. Agora eu vou criar aqui, ó, atividade turno 1, atividade turno 2, atividade 2 turnos. Pronto. Agora, o que eu vou fazer? Vou pegar lá na planilha de recurso, vou criar um recurso X. Tá? Posso criar o recurso com nome, equipe, da melhor maneira que eu quiser detalhar meu recurso de trabalho. Vou colocar aqui, ó, R$100 a hora. Vou voltar aqui no gráfico de Gantt, tá? E vou colocar esse recurso nas 3 atividades. Vamos agora adequar os calendários, né? Atividade turno 1, eu nem precisaria colocar, que é o calendário do projeto, mas vamos botar aqui turno 1, atividade turno 2, e atividade aqui, ó, 1 e 2 turnos. Pronto. É o que eu estou trabalhando aqui. Só que o seguinte, eu tenho que seguir uma regra aí que vai ser super importante. Duração agora é em horas. Ah, Damásio, mas eu quero mostrar a duração em dias. Calma, é para isso que eu deixei até aqueles spoilerzinho lá daquela fórmula para a gente usar aqui. 900 horas, 900 horas, 900 horas. Ok? Tá aqui. Calculando. Para a gente ter uma visualização melhor, vamos lá em uso da tarefa. Aí vocês vão ver, ó, como é que vai estar funcionando. Tudo com 900 horas. A atividade do turno 1 começando às 7 horas da manhã, terminando às 17. Atividade do turno 2 começando às 18, terminando às 4 horas da manhã. E a dos 2 turnos, considerando aqui 10 horas, tá? Que seriam as 900 horas de trabalho. Agora, vou fazer uma configuraçãozinha aqui até para a gente visualizar melhor. Bem, deixa eu dar uma ajeitada agora aqui na formatação. Ó. Vou clicar o botão direito aqui, estilo de detalhe. Vou buscar, além do trabalho, o trabalho acumulado. Eu vou colocar aqui o trabalho um azul clarinho e o trabalho acumulado um verde. Pronto. Ok. E para a gente verificar mesmo, vou clicar aqui em cima, dar um duplo clique aqui. Dei um duplo clique na escala de tempo. Vou deixar 2 camadas, só que eu quero na camada inferior, horas. E na camada intermediária, dias. Então, dias e horas. Vou dar OK. Cliquei aqui na atividade, ó, vou rolar até a tarefa, tá aqui, ó. 1 hora, 1 hora, 1 hora, 1 hora, 1 hora. Deixa eu diminuir aqui, apertar um pouquinho aqui para a gente visualizar. Ó. Aqui eu tenho, ó, deixa eu até inserir de novo aqui, ó, calendário da tarefa. Aqui eu tenho o primeiro turno, 7 às 17. Ó, dia seguinte, 7 às 17. Aqui que eu tenho o segundo turno. Ele começa 18. Ó, distribuído. Sempre de 18 até as 4 da manhã. E aonde eu tenho os 2 turnos? Opa! Só está até 7 às 17. Por quê? Juro que não foi de propósito não, mas vale como treino.
eu esqueci de colocar, ó, vou dar um duplo clique aqui na atividade, marcar aqui que o agendamento ignora calendário do recurso. Vou fazer isso aqui para as 3 atividades. Então agora vocês vão ver, ó, prontinho, ó. Eu tenho aqui, ó, funcionando normal de 7 da manhã às 3 da manhã. Tá? Então tá resolvido aí. Damásio, mas a minha duração tá em horas. Pô, eu quero mandar para o cliente, eu quero imprimir para a gerência, a duração em dias. Bem, agora a gente já entra num outro âmbito, né? Porque trabalhar com duração em horas também não é nada fora do mundo do planejamento, né? A gente geralmente trabalha em cálculo em horas para depois transformar em dias. Mas vamos atender aqui, ó. Eu vou usar a coluna número, eu poderia usar número ou a coluna duração. Eu escolhi a número por quê? Porque para arredondar fica mais fácil você usar o round ali para ele arredondar. Qual a forma que a gente vai trabalhar? A fórmula básica que a gente vai trabalhar, eu estou com uma colinha aqui na outra tela, é o Project Data Diff. Então vou vir aqui, ó, função Project Data Diff, e vou pegar aqui, ó, ela entra data 1, data 2 e calendário. Mas eu não quero o calendário, tá? Porque quando não tem um calendário definido, ele usa o calendário da tarefa, que é o que eu quero. Então vou vir aqui em campo, data, o início, ponto e vírgula, campo, data, o término. Pronto. Vou dar OK. Usar a fórmula também na resumo, para quando precisar. Ó. Por que deu esse 540 mil, né? Porque o Project no numérico aqui, ele vai calcular em minutos. Vamos voltar lá na fórmula. Vou dividir, vindo aqui em campo, projeto, número agora, minutos por dia. Vou dar OK. Opa, o que deu erro? Data de ponto. Esse dividido aqui tem que ser depois do parênteses. Pronto, corrigido. 100 dias, 100 dias, 100 dias. Poxa, Damásio, mas ali no segundo, com 2 turnos, não seria 100 dias, né? Que olha só, vamos botar aqui, ó. 90, 90, 90. Só que aqui, se a gente olhar, ó, já bateu os 10 dias ali certinho. Deixa eu até aumentar aqui, ó. 29/9 a 10/10, 10 dias. E já faz a conta aqui para você com a duração, transformando a duração em dias. Renomeio isso aqui para, por exemplo, duração em dias. Eu achei que ia precisar até arredondar, mas como a gente está com tudo ajustadinho aqui, nem precisou. Eu tenho aqui 10, 10 e 10. Ok? Se a gente quiser ver custo, ó. Ah, sim, tem um detalhe importante. Não vou ficar editando o vídeo para corrigir não, tá? Vou corrigir ao vivo aqui com vocês. Aqui na realidade não são 10 dias, né? São 5 dias, porque eu estou usando 2 turnos. Tá vendo que aqui é 29/9 a 11/10, 29/9 a 4/10. Então eu tenho que dividir essa fórmula aqui por 2. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer um se. E para
ganhar um pouquinho de tempo aí do vídeo, não ficar muito longo, eu já deixei a fórmula pronta, mas vou explicá-la aqui, ó. Se o calendário da tarefa for igual a 1 e 2 turnos, arredonda, às vezes fica alguma vírgula, alguma coisa, ó, a diferença do início até o término dividido por 2 e dividido pelos minutos por dia. E se não for igual a 2 turnos, for qualquer outro, né, ou seja, turno 1 ou turno 2, ele só vai pegar a Proust de diferença, a diferença de datas do Proust, do início até o término, dividido por minutos por dia. Eu vou deixar essa fórmula lá, vou deixar o arquivo também junto aí com no YouTube para vocês baixarem o link, tá? Pronto. Agora eu tenho aqui, ó. Se eu voltar para o gráfico de Gann, só eu substituir ou incluir a coluna duração aqui, né, que foi a número 1 que eu criei, ó, duração em dias. Se eu quisesse colocar um campo de texto para aparecer o Dzinho aqui no final, então está calculado aqui para mim a duração em dias. Bem, é isso. Espero aí que vocês tenham gostado, tá? Tenham gostado. Estamos sempre tendo curso aos sábados, tá? Entre em contato aí, sempre tem um desconto legal, tudo, principalmente para quem veio por intermédio aí que assistiu o vídeo. Dá um joinha aí, como de praxe, curte aí começa a seguir a gente aí, eu prometo que vou começar a trazer vídeos aí com mais frequências, tá? E qualquer dúvida aí eu vou deixar meu telefone com WhatsApp de contato, gente. Muito obrigado.